Queridos amigos, é com enorme prazer que nós, pela nossa TV Caminho da Luz, estudamos o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro é O Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 15º, Cargas Elétricas e Cargas Mentais. É um capítulo muito interessante sobre a mediunidade, que nós vamos a cada capítulo entender um pouquinho mais sobre a importância dos pensamentos que nos atingem, que são pensamentos tanto de encarnados que estão ao nosso meio, quanto dos desencarnados. A nossa mente é um verdadeiro plug que capta toda essa energia. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio? Mais um dia consagrando ao estudo, ao aprendizado, à interiorização desta mensagem, que possamos hoje adentrar ao pensamento de André Luiz, captando melhor, compreendendo melhor o que ele quis nos dizer. Agradecemos a todos que estudam conosco e que nos deixam mensagens de estímulo, de carinho, palavras de ânimo para continuarmos a nossa caminhada, o nosso estudo. E relembro também que o nosso canal é monetizado e toda ajuda que aqui entra pela monetização colabora diretamente com a sopa fraterna, com a comida fraterna, com a parte assistencial do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Dê o gostei, comente no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, habilite as notificações e se torne membro do canal. Contamos com a sua ajuda. Vamos estudar então o capítulo 15º, Cargas Elétricas e Cargas Mentais, do item Experiência Vulgar, diz André Luiz. Para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, referimos-nos linhas antes ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta tinteiro que, friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano fornecem os elétrons livres e a elas agregados. Elétrons que se acumulam na caneta mencionada por suas qualidades dielétricas ou isolantes. Efetuada a operação, elementos leves, portadores de cargas elétricas positivas ou, mais exatamente, muito pobres de elétrons, como sejam pequeninos fragmentos de papel, será atraídos pela caneta, então negativamente carregada. Então aqui André Luiz ele continua aquele roteiro. Nós percebemos que apesar deste livro ele não ser em forma dos demais, ele tem uma lógica. Do primeiro capítulo ao 26º, ele tem uma lógica, uma sequência, tanto quanto do primeiro capítulo ao 20º do livro Evolução em Dois Mundos, ele tem também uma lógica evolucionista. Ele, nos últimos capítulos, ele vem falando do magnetismo, do hipnotismo, ele vem falando da ação magnética em determinados objetos, talismãs, apetrechos, que muitas pessoas colocam como adereços sobrenaturais.
Aqui ele já vem falar um pouco novamente da parte da física, das cargas elétricas, lembrando sempre que o início de cada capítulo, parte de cada capítulo, ele fala acerca da ciência. E na parte final de cada capítulo, ele, pegando aquele exemplo à luz da ciência, ele traz-nos também o conhecimento espírita e da imortalidade da alma. Ele começa o capítulo de hoje com carga elétrica e ele culmina o capítulo de hoje com carga mental. Então nós percebemos quando ele diz: de semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, e aqui ele dá o exemplo da caneta tinteiro, que friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano fornecem os elétrons livres a elas agregadas. Então aqui ele está dando um exemplo que muitas vezes nós já ouvimos na própria escola, quando estudamos as questões básicas da eletrônica, da eletricidade, da força motriz. Então ele está dando um exemplo do nosso cotidiano, para poder aventurar em águas mais profundas, para nos falar com propriedade acerca das cargas mentais, das emissões mentais. Da mesma forma que há cargas elétricas com baixo teor de eletricidade e outras com altíssimo teor de eletricidade, assim também se faz a nossa mente, podendo criar um arsenal que vai levar uma pessoa à cama ou uma pessoa à cura, e pensamentos que quase não vão sair de nós mesmos. E agora, no nosso próximo item, nós vamos ver um pouco acerca da máquina eletrostática, para vermos o que tem a ver esta máquina, o exemplo da máquina, com o conjunto de informações que ele nos deixa. Máquina eletrostática. Na máquina eletrostática, ou indutora, utilizada nas experiências primárias de eletricidade, a ação se verifica semelhante à experiência da caneta tinteiro. Os discos de ebonite em atividade rotatória, como que esfaleram as bolhas de ar guardadas entre eles, comprimindo os elétrons, que a elas se encontram frouxamente aderidos. Com o auxílio de escovas, esses elétrons se encaminham às esferas metálicas, onde se aglomeram até que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha. Então eu fui pesquisar o que seria uma máquina eletrostática e temos a seguinte definição. Um gerador eletrostático ou máquina eletrostática é um gerador eletrônico que produz eletricidade estática ou eletricidade de alta tensão e baixa corrente contínua. O conhecimento da eletricidade estática remonta às primeiras civilizações, mas por milênios permaneceu apenas um fenômeno interessante e mistificador, sem uma teoria para explicar seu comportamento e muitas vezes confundido com o magnetismo. Então aqui a gente vê, né, André, que coisa fantástica, não é? Porque ele faz uma comparação da mente humana com um gerador de energia, que pode ser um gerador pequeno, com baixa potencialidade, como pode ser também um gerador grande. Então nós vemos, por exemplo, um estádio de futebol. Todos os estádios de futebol têm um gerador. Se acabar a energia, o gerador entra em função ou em funcionamento. Os hospitais é obrigado a ter um gerador.
Então, quanto maior é o ambiente e quanto mais pessoas lá vão ter, maior vai ser a capacidade desse gerador. Interessante, né, André? Quando a gente começa a ver o quanto André Luiz vai buscar na física os elementos necessários para trazer para todos nós, mostrando a potencialidade do nosso cérebro. Nós somos que tamanho de gerador? Nós somos a semelhança dessa máquina e podemos utilizá-la para o bem, como também podemos utilizá-la para o mal. Já demos em vídeos anteriores o exemplo daquelas pessoas que têm essa força, mas que usa para o lado ruim. A pessoa chega numa casa e fala assim, nossa, que flor bonita. Aí a pessoa vai embora. No outro dia a flor está morta. Ou aquelas emissões de inveja que chegam endereçadas aos outros. Nós vivemos no mundo das ideias, porém, como nosso planeta ainda é um planeta em construção, extremamente delicada, nós temos que tomar cuidado com o que postamos numa rede social, nós temos que tomar cuidado com os quadros mentais que nós formamos em relação aos outros. Quando Jesus diz que uma mão dê e a outra não saiba, não é apenas pela humildade, é exatamente para não criarmos um clima no outro desnecessário vindo em nossa direção. Muito do que fazemos, às vezes achamos que tudo é permitido postar, tudo é bonito, eu não sei quem está do outro lado vendo uma foto minha, um vídeo meu, e às vezes aqueles pensamentos de alta tensão para o lado negativo pode vir em minha direção. Então nós temos que ver com o André Luiz que nós vivemos num mundo em construção e que há muitos encarnados alheios a qualquer sentimento de amor e de compaixão. André Luiz continua agora nas camadas atmosféricas. As correntes de elétrons livres estão em toda a parte. Nos dias estivais, os conjuntos de átomos ou moléculas de água sobem às camadas atmosféricas mais altas, com o ar aquecido. Nas zonas de altitude fria, aglutinam-se, formando gotas que, em seguida, tombam na direção do solo em razão de seu peso. Todavia, as gotas que vertem de cima, sem chegarem ao chão, por se evaporarem na viagem de retorno, são surpreendidas em caminho pelas correntes de ar, aquecido em ascensão e atritando os elementos nesse encontro. O ar quente, na subida, extrai das moléculas de água os elétrons livres, que a elas se encontram fracamente aderidos, arrastando-os em turbilhões para a altura, acumulando-os nas nuvens, que se tornam então eletricamente carregadas. Quando as correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham-se às nuvens a máquinas indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, das quais os elétrons, em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens ou para a Terra, provocando descargas que, às vezes, tomam a feição de faíscas elétricas, em meio de aguaceiros e trovoadas. Em identidade de circunstâncias, quando o planeta terrestre se encontra na direção de explosões eletrônicas partidas do Sol, cargas imensas de elétrons perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais
do globo. A existência humana, inclusive, porquanto costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando-lhes as transmissões. Olha que interessante. Nas camadas atmosféricas. Aqui ele veio falar acerca do que essas emissões podem gerar na nossa atmosfera. Para, no item seguinte, ele nos falar correntes de elétrons mentais. Há muita coisa que acontece na nossa atmosfera, no nosso núcleo terráqueo. Há muitas coisas que acontecem ao nosso entorno, que nós, pelas percepções humanas, não temos capacidades de ver, ouvir, enxergar, compreender. Nós temos visto a natureza, por exemplo, se rebelando contra as ações do homem. Nós estamos vendo chuvas em épocas que não eram para ter chuvas. Nós vemos calor em épocas que não era para haver calor. Tem anos que já não temos as 4 estações bem definidas. Há alturas do ano que era para fazer um frio e o frio vai vir 1, 2 meses depois. É interessante porque há mais de 10 anos temos a oportunidade de ir para o arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel. E desde a primeira vez que lá fomos, eles têm um ditado muito comum de se ouvir e que verificamos no dia a dia, que eles falam assim: é comum haver as 4 estações no mesmo dia na ilha. E de fato é verdade, amanhece o dia com frio, depois abre o sol, de repente começa a chuva, é tudo no mesmo dia. Então nós vamos ver, lógico que lá tem a questão atmosférica, lá tem a questão de estar no meio do Oceano Atlântico, lá tem muitas questões que levam a isso, mas temos visto, eu me lembro que num dos anos em que eu fui fazer palestra, e o meu pai também em Portugal, e meu pai foi no inverno, e esperava-se um frio, que não veio. Quando eu fui, alguns meses depois, já era a primavera. Eu peguei aquele frio que era para ele pegar no inverno, que não teve. Então nós temos percebido que tem ocorrido a nível do mundo, tem estudos já apontando que daqui a algumas décadas, algumas determinadas regiões vão se tornar inabitáveis pelo excesso de calor, tornando a vida praticamente impossível em determinadas localidades daqui a 30, 40, 50, 100 anos. Estudos já profundos nesse aspecto, que mostram exatamente essas questões atmosféricas. Interessante, né, André? Porque tudo que ele faz a comparação da natureza das cargas elétricas, ele coloca aqui das quais os elétrons. Então nós vemos que os elétrons têm uma participação fundamental nesse aspecto, seja do Sol, da chuva, das trovoadas, das modificações que o planeta passa, não é? Agora, André, nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque agora nós vamos entrar na nossa praia, né? Que é um capítulo que vai estudar as correntes de elétrons mentais. Até agora ele está falando das coisas pertinentes à natureza, aquilo que foi criado por Deus, que nos envolve. Nós vamos ver agora 3 itens muito interessantes. As correntes de elétrons mentais, porque os elétrons estão em tudo na criação divina. Nós vamos ver as correntes mentais construtivas e as correntes mentais destrutivas, André. Olha que bacana. Agora nós vamos ver a força desse gerador, que é a potencialidade de nosso pensar. Diz André Luiz, correntes de elétrons mentais. Dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais, por toda parte,
formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos ou que vagueiam entre eles, à maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoem à natureza. Recorrendo à imagem da caneta tinteiro, em atrito com o pano de lã, e da máquina eletrostática, em que os elétrons se condicionam para a produção de centelhas, lembraremos que toda compreensão de agentes mentais, por meio da atenção, gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamentos em sintonia com os nossos. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou o interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que com elas se harmonizem, por intermédio das cargas mentais que acumulamos e emitimos, na forma de quadros ou centelhas em série, com que aliciamos para o nosso convívio mental os que se entregam a ideações análogas às nossas. Não nos propomos afirmar que o fenômeno da caneta tinteiro ou do aparelho eletrostático seja igual à ocorrência da indução mental no cérebro. Assinalamos apenas a analogia de superfície para salientar a importância dos nossos pensamentos, concentrados em certo sentido, porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho. E para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula ininterrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando-se para além dele, com as essências características a cada um. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência, a se lhe projetarem no aro energético, estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar, de certa forma semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. Olha que belíssima descrição André Luiz nos faz a respeito de correntes de elétrons mentais, mostrando que cada um de nós é uma dessas usinas potentíssimas. Imagine o dia que todos os encarnados utilizar o seu potencial para amar, para a solidariedade. Ontem, dando um estudo no centro, lembrávamos do caso que André Luiz nos conta no livro Nosso Lar, em que a cidade de Nosso Lar, toda a sua população
inclusive os que estão internados nos hospitais daquela colônia, às 18 horas paravam, alguns iam para a praça, alguns iam para os parques da cidade e muitos acompanhavam pelos alto-falantes dentro de suas casas, faziam com o governador daquela cidade uma prece a Deus, ao Criador, pedindo pela paz. E conta o livro do Espírito de André Luiz, e depois vem tia Igorina Cunha, em Sacramento, que já retornou para o mundo espiritual, falando acerca daquele coração azul que formava quando aquela população vibrava pelo amor universal. Já pensou que maravilha nós podemos estar na presença de uma reunião como esta? Já paramos para analisar que maravilha, que bendita oportunidade nós estarmos em contato com um grupo de espíritos que por alguns minutos no dia param todos os seus afazeres para estar em contemplação com o divino, usando as suas cargas mentais, utilizando as suas potencialidades para o bem. Eu me lembro, lendo uma entrevista de Chico Xavier, em que ele narra o encontro que teve, também há no YouTube a gravação daquele encontro, de Chico Xavier com o professor Banerjee. O professor Banerjee foi um dos grandes pesquisadores daqueles espíritos que reencarnam e trazem reminiscências de sua última existência. Foi indiano, já retornou para o mundo espiritual, professor universitário e muito respeitado nessa área mundo afora. E quando ele visitou o Brasil, ele encontrou com Chico Xavier na casa de Nena Galves, onde o Chico ficava hospedado todas as vezes que estava em São Paulo. A conversa foi em inglês, o Chico falava em português e um amigo traduzia para o inglês. E o professor Banerjee respondia em inglês e traduziam para o Chico em português. Então o Chico conta que por volta de 1937, quando ele começa na vida mediúnica, o Chico nessa altura, já com 27 anos de idade, ele tem a oportunidade de ir para uma região do Himalaia, em que ele se depara com 20 entidades. Essas entidades tinham um tamanho imenso, não falavam nada, mas da cabeça deles, de cada um desses 20, eles estavam num círculo, projetavam uma energia, um tucho de energia, e aqui eles olhando para baixo, aquilo ia em direção à Terra. E lá o Chico dá muitos exemplos daquilo que ele teve a oportunidade de ver. E aí o professor Banerjee diz assim: nós estamos diante de um santo, porque uma reunião dessa, pela nossa cultura dos iniciados da Índia, dos hindus, somente os Mahatmas. Quando nós falamos Mahatma Gandhi, o nome dele é Gandhi, Mahatma é um título. Tudo que nós vemos como Mahatma é um título. E ele diz assim, o professor Banerjee ao Chico, nós estamos diante de um santo, porque somente os Mahatmas podem participar de uma reunião desta. Então há tanta coisa no mundo espiritual que nós desconhecemos. Eu acho tão engraçado quando um grupo de intelectuais espíritas pega um livro e fala assim, não, isso é uma bobagem. Isso não existe. Kardec não disse isso. A obra de fulano de tal não disse isso. Olha, para muitos espíritas da década de 40 do século passado, as obras de Chico Xavier eram mistificadas. Hoje nós não concebemos estudarmos o mundo espiritual sem termos por base as obras seguras de Chico Xavier. E um outro fator também que eu gostaria de abordar sobre esse tema tão interessante dessas correntes mentais foi através de André Luiz
que abriu para a ciência tradicional os livros uma grande oportunidade de nós estudarmos, por exemplo, o pensamento. Essas obras científicas de André Luiz são estudadas nas universidades já desde a década de 40, de 50, porque trouxe uma revolução até então desconhecida pelo fator do pensamento. Então nós vemos, por exemplo, que hoje existe, graças a André Luiz, um departamento na USP São Paulo que se chama Departamento do Sono e do Sonho, por um médico que tirou o seu título de doutorado exatamente sobre esse fenômeno, o sonho e o sono. E isso, logicamente, foi através de um capítulo que nós temos, já sendo abordado desde 1857 pelo professor Allan Kardec, com esse título, mostrando que, quando nós dormimos, os equipamentos demonstram que nós temos uma atividade muito mais intensa dentro do nosso cérebro do que quando estamos acordados. André Luiz vem nos trazer a glândula pineal, dizendo que é a glândula da vida. Sérgio Felipe de Oliveira tira o seu título de doutorado em cima de equipamentos ultramodernos, comprovando que a glândula pineal ela tem modificações quando uma pessoa tem a mediunidade ostensiva e quando não tem. Mas foi através de André Luiz que nós vamos estudar o capítulo de que o pensamento tem formas, tem cheiro, tem cor. E aí vem de encontro, então, com esse capítulo que nós estamos estudando no dia de hoje. Porque o pensamento forma um quadro. E é por isso que nos livros anteriores, André Luiz descreve claramente quando ele vai chegando na crosta, que ele vai se aproximando das cidades. Ele até dá um exemplo do Rio de Janeiro, aquelas pessoas em perturbação andando, juntamente dos seus pensamentos, que vai criando aquela atmosfera psíquica negativa. E junto desses pensamentos, aqueles espíritos abutres, aqueles espíritos galhofeiros, aqueles espíritos que acompanham, estão ali, captando essas energias do pensamento para acompanhar aquelas pessoas. Quantas pessoas passam a ter perto de si, estou dizendo encarnados, de vampirizadores, que acabam lhe vampirizando uma vida toda pelo pensamento negativo que ele tem. Aquela pessoa que ninguém gosta de conversar com ela. Aquela pessoa que dá náuseas quando conversamos, porque tudo que ela coloca da sua boca é no campo da negatividade. Perante isso, sabedor que nós, pelo pensamento, encarnados e desencarnados, formamos quadro. Relembrando que Paulo já falava isso na sua epístola, que é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos, nós vamos ver agora os dois últimos itens, que é correntes mentais destrutivas, a primeira, e depois, aliás, é a segunda, porque a primeira é correntes mentais construtiva. Vamos começar pela construtiva, para que nós possamos ver o que André Luiz traz da importância de construirmos em nossa mente bons pensamentos. Diz André Luiz: assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança
a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, mais complexo o cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasmem vocação e aptidão. Seja no esforço intelectual, em elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Então aqui já é uma área que nós, os espíritas, gostamos de abordar. Uma área gostosa, onde a nossa finalidade de dirigente espírita, ou mesmo de um frequentador de uma casa espírita, é levar nos meios pela qual ele se encontra o positivismo, o pensamento positivo. E aqui ele está dizendo que todas as áreas da vida, seja ela qual for, desde aquela mulher que trabalha no lar, desde aqueles homens que cultivam o campo, desde aquele simples funcionário até o mais graduado de uma empresa, desde aqueles que são funcionários de um comércio, desde aqueles que são os políticos. Todos nós temos a obrigação de enriquecer os meios pelas quais nós nos encontramos com esse gerador que se chama cérebro, com pensamentos positivos. E aqui ele dá o testemunho de nós lermos livros edificantes. Lógico que aqui ele poderia ampliar, mas ele poderia ter colocado, se fosse escrito hoje essa obra, filmes edificantes, séries edificantes, para que nós possamos manter o equilíbrio do nosso pensamento. Outro dia, no atendimento fraterno, eu conversava com uma pessoa que dizia para mim que a casa dela estava cheia de obsessores. E no meio da conversa eu perguntei: você gosta de assistir televisão? Sim. Quais são os programas que você assiste? Aí ela disse: todo dia, à tarde, eu assisto o Jornal da Record. Eu falei: meu Deus do céu. À noite, o Ratinho. Eu disse assim: que vibração você vai trazer para a sua casa? Você faz um evangelho no lar? Não, não faço. Você lê um livro edificante? Ah, eu não tenho o hábito de ler. A sua casa, de vez em quando, tem uma música tocada para harmonização, uma música instrumental? Ah, não, eu também não gosto. Ora, mas se você não gosta dessas coisas, quais as companhias que você quer ter?
Porque quem assiste Ratinho só pode ter companhias desse nível. Quem assiste um jornal da TV Record, diga de passagem, desculpe, mas todos os jornais hoje são lixo. Me permita falar isso. Eu já há alguns anos não assisto jornalismo. Porque quando eu comecei a fazer um programa de rádio, há 25 anos atrás, eu me encantei pelo jornalismo. Comecei a me aprofundar sobre o jornalismo sem fazer uma faculdade. Mas como eu ia ter um programa de rádio, eu comecei a me informar. E eu aprendi que regra número 1 é você falar sempre a verdade e levar notícias para as pessoas. Hoje não. Hoje as pessoas levam o quê? Coisas nojentas, coisas particulares envolvendo recursos financeiros, tirando proveito, muitas vezes, da política, do destruir as pessoas, do condenar as pessoas sem a pessoa ser julgada. Você que assiste isso, que ambiente você quer ter para a sua casa? Você quer construir isso que ele está falando aqui, que é correntes mentais construtivas? Vamos fazer por merecer. Se você for fazer uma visita na minha casa, você vai perceber que ao entrar na porta da cozinha ou da sala, você vai ver uma música clássica tocando o tempo todo. Eu vou dormir, o aparelho fica ligado. E até é uma meta nossa juntarmos recursos suficientes para que um dia, o quanto breve, todo o centro, todo o núcleo Chico Xavier e posteriormente o Perdão também, só que lá há menos atividades ao longo da semana, todos que chegarem num futuro no núcleo, seja na sala de evangelização, seja na cozinha, seja no refeitório, seja no salão, seja no hospital, vai estar uma música ambiente, harmonizando, equilibrando. Estamos equipando o centro em outras coisas mais importantes, mas o doutor Adroaldo já pediu. Quando meu pai foi passar o fio no centro, não sei quantos metros foram passados, todas as salas já tem o fio para o som. O nosso doutor Adroaldo, numa noite que eu estava a dormir, ele me fez ver nosso lar. Talvez uma visita breve, por não termos condições de ir num lugar daquela natureza ainda. E nós percebemos que todos aqueles ambientes tocavam a mesma música. Não só que às 6 horas da tarde a gente vê no livro que todos oram naquele momento com o governador espiritual de nosso lar. Nós gastamos quase 10.000 metros de fio, onde passamos todo o fio de som, em toda a obra, e agora então só precisamos dos equipamentos para ligar esses fios. Então a parte mais cara nós já fizemos, não é? Que é puxar todos esses fios, mão de obra e tudo mais. Agora, uma mesa de som, lógico que também não é barato, mas logicamente vai nos atender aí um som para que todos os ambientes dos 2.000 metros quadrados possam ser como nosso lar, com aquele som ambiente em todos os cômodos daquela obra, né, André? Isso é fundamental para mantermos esse equilíbrio. Porém, agora, o meu pai vai ler o oposto. Agora nós vamos ver correntes mentais destrutivas. Você que assiste Ratinho, você que todo dia assiste o jornalismo brasileiro, preste atenção no que André Luiz vai dizer para nós. Correntes mentais destrutivas. Os referidos estados de tensão, devidos a núcleos de força na psicosfera pessoal, procedem, quase sempre, à feição das nuvens pacíficas, repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras, atraindo os campos elétricos com que se fazem instrumentos da tempestade.
acumulando em si mesma as forças autogeradas em processos de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta, desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação, e as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas. Em trabalho digno, estabelecem para si a degenerescência das energias. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estações de aviltamento, em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes, desvairadas ou caídas, em monodeísmo vicioso, se refletem mutuamente. E chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados ou desencarnados, que vampirizando-lhes a existência, lhes impõem disfunções e enfermidades de variados matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Então, queridos irmãos, eu creio que não tem muito mais para nós falarmos sobre isso, mas é importante dizer que o nosso pensamento é um gerador que atrai coisas da mesma natureza para perto de nós. Há uma frase de Jesus que me encanta quando ele diz: direis com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Eu tenho uma palestra que eu digo sempre uma frase que diz: direis quais são os seus pensamentos, e eu sou capaz de dizer quais são as companhias espirituais que te seguem. Vivemos num mundo onde o pensamento é força e é vida. E o pensamento, ele forma sobre a nossa cabeça, como diz André Luiz, um quadro. Quando eu estou em casa, ou estou na rua, ou estou em qualquer lugar, os espíritos leem meu pensamento por esse quadro que eu estou emitindo. Logicamente, nós também temos médiuns dessa natureza. Eu me lembro de uma história de uma jornalista que o jornal pediu a ela que fizesse uma entrevista com Chico Xavier. Essa moça era de família católica e ela relutou para fazer essa entrevista, não queria. E é interessante que
Ela estava numa fila enorme, contrariada, com seus pensamentos negativos. E conforme ela ia se aproximando do Chico, ela olhava para Chico Xavier e ela dizia, isso, relato dela, a jornalista. Quando ia chegando perto, ela pensava, eu vou ter que entrevistar esse gay. E chamava Chico Xavier de gay. Quando ela se aproximou, ela cumprimentou o Chico de maneira cordial, porque nós somos assim, não é? Nós somos falsos. Nós não somos pessoas sérias, porque nós emitimos uma série de vibração negativa contra o outro, e quando estamos diante dele, nós somos corteses. E ela então cumprimentou o Chico com cordialidade, perguntou ao Chico se podia fazer uma entrevista, era funcionária de tal jornal, e o Chico então disse a ela, minha filha, eu concedo uma entrevista com todo carinho, mas eu gostaria que você soubesse que aquilo que transita pelo seu pensamento não é verdade. Eu não sou gay. Eu tenho essa forma de ser, mas eu não sou gay. A moça, então, toda envergonhada, pediu desculpa ao Chico. Um outro fator foi em 1985, está no meu livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor. Quando eu estou perto do Chico, ele me chama pelo nome, começa a falar da minha vida, fala do nome dos meus familiares, ele fala do banco que eu trabalhava, como é que eu estava, contou um pouco da minha vida. Então o pensamento tem também encarnados, que logicamente são espíritos desta envergadura de Chico Xavier, que tem uma mediunidade também, entre outras, chamado mediunidade anímica, aonde ele é capaz de ouvir a nossa conversa, de ouvir o nosso pensamento. Então, por isso, nós vamos partindo para o final, André, acho que você também poderia falar um pouquinho da importância de nós, a partir de hoje, começarmos a transformar o nosso pensamento. Se você está com o pensamento muito ruim, pega um livro, faça uma prece em voz alta, põe uma música clássica. Tem tantas ferramentas que nós podemos usar hoje, né, André Luiz? Exatamente. Temos aí muitos recursos a nosso favor, lembrando que tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação, e há coisas que não cabem aos outros fazerem por nós. Mudar o pensamento, mudar as atitudes, mudar as companhias espirituais é um trabalho pessoal e intransferível. Por muito que eu ame o meu pai, eu não posso mudar a sintonia dele, tanto quanto por muito que ele me ame, não pode mudar as minhas. Eu acho tão interessante, André, os pais, tanto um pai quanto uma mãe, quando vê um filho caminhar pelos caminhos tortuosos da vida, da vicissitude, quando vem um atendimento fraterno, dizem assim, meus filhos ou meu filho está em má companhia. E eu sempre digo para as pessoas, é interessante, a mãe do outro, do seu amigo, ou do amigo dele, está dizendo a mesma coisa. Porque nós queremos sempre jogar a culpa para o outro. Os afins se atraem, André. Nós encerramos o nosso vídeo de hoje, agradecendo pela sua participação, pela sua ajuda aqui, ajude o canal nesta oportunidade, o canal é monetizado, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal, o seja membro do canal, são ações fundamentais para o trabalho que aqui desenvolvemos. Queridos amigos, aquele pedido do coração que eu faço, esse é do coração.
Você gostou? Posso te pedir para você compartilhar? Você vai estar nos ajudando tanto. Compartilhe para suas redes sociais. Compartilhe para os seus grupos, principalmente se você tiver grupo espírita. Compartilhe a TV A Caminho da Luz. Nós vamos encerrando aqui. Não esqueça de dar o gostei, é importante para a nossa página. Vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Eu confesso que eu tenho aprendido muito. Já li esse livro algumas vezes, mas essa vez tem sido especial, que eu tenho realmente recebido muitas orientações que vai servir para o meu dia a dia. Muita paz no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo programa.